Salve gamers! Aqui é o Rafa e está na hora de invadir e conquistar. Assassin's Creed Valhalla está chegando e com ele a aventura da Ubisoft nos colocará dentro das invasões vikings à Inglaterra. Numa aventura que traz muitos elementos fantásticos, mas também muitas informações reais sobre este povo guerreiro. Então, aproveitamos que a contagem regressiva para o lançamento do jogo já começou para mostrar 3 elementos históricos da cultura viking que são abordados no jogo. A série Assassin's Creed mudou muito com os anos. Porém, embora a franquia tenha assumido um novo formato e traga uma proposta muito diferente da apresentada quando o primeiro jogo chegou às lojas, ela sempre manteve um elemento importante: o apreço histórico. Apesar de sua narrativa cheia de conspirações e tons fantásticos, a franquia sempre trouxe uma ambientação que, na medida do possível, reproduzia muito bem o período histórico onde os seus jogos se passavam. Porém, Assassin's Creed Valhalla trouxe um desafio a mais para a equipe criativa do game, pois ao trazer os vikings como seus personagens principais, a série precisou mergulhar numa cultura da qual não temos muito conhecimento. A verdade é que sabemos muito pouco sobre os vikings, pois sua cultura, costumes e tradições eram passadas de forma oral, e assim eles produziram muito pouco conteúdo escrito sobre quem eles eram. Mas isso é só parte do problema. Segundo o diretor criativo do game, Darby McDevitt, muito do conhecimento que temos hoje sobre os povos nórdicos vem das pessoas a quem eles combateram ou conquistaram, como os ingleses. Então muitos dos relatos trazem uma visão pejorativa sobre quem eles foram. Assim, segundo o diretor, a intenção da equipe de desenvolvimento do jogo não foi só retratar um período histórico, mas mostrar, na medida do possível, um panorama mais real e amplo da cultura viking. Não apenas os momentos de violência e combates, mas também como pensavam, os costumes, objetivos e também as alianças feitas por um povo que se integrou e influenciou a cultura inglesa. E ainda hoje, muitas vezes migra entre o lendário e o histórico. A navegação é um elemento importante da franquia Assassin's Creed. Desde que foi apresentada em Assassin's Creed 3, a mecânica de desbravar os mares se tornou uma atividade presente nos jogos da série. Porém, em Valhalla, este se torna um dos elementos mais importantes e historicamente precisos já apresentados na série. No game, você usará muito o seu barco para explorar o universo do jogo e se deslocar rapidamente entre os pontos do mapa, numa dinâmica que, além de fazer parte do gameplay, retrata por que os vikings se tornaram exploradores tão hábeis e uma força tão temível na Inglaterra. Os povos nórdicos ficaram conhecidos como grandes exploradores navais. Isso se deu principalmente por conta das embarcações que eles criaram, e que se provaram peças de engenharia revolucionários para a época por conta da sua versatilidade, pois permitiam que eles pudessem viajar grandes distâncias no oceano, mas também navegassem em rios, fazendo com que se deslocassem com grande rapidez dentro dos territórios inimigos. Os barcos vikings eram peças de tecnologia incríveis, e que, ao contrário das grandes embarcações inglesas da época, podiam ser transportados por terra quando preciso e tinham peças removíveis, como seus mastros, que podiam ser retirados para, por exemplo,
permitir que as embarcações pudessem passar embaixo de uma ponte no território inglês. Características que se tornaram indispensáveis para que os vikings se tornassem uma força a ser temida, pois os permitia chegar a um território rapidamente, pilhá-lo e seguir viagens sem que ninguém pudesse segui-los, já que as embarcações de exploração e combates da Inglaterra não conseguiam navegar em rios. Em Assassin's Creed Valhalla, poderemos escolher entre uma versão masculina ou feminina do protagonista do jogo, Eivor. E embora muitas pessoas tenham torcido o nariz para a figura de uma guerreira viking, existem elementos históricos que mostram que elas realmente existiram. A cultura escandinava mantinha uma visão de igualdade entre gêneros muito maior do que a maioria das culturas presentes no século VIII. As escandinavas podiam herdar terras de suas famílias, assumir cargos de chefes de suas casas se preciso, e segundo mitos e achados arqueológicos, podiam também participar de batalhas. As donzelas de escudo são descritas nos textos nórdicos como mulheres que iam ao campo de batalha usando escudos para proteger os guerreiros. Mas tudo indica que elas podiam fazer mais do que isso. Cientistas britânicos reconstruíram no ano passado o rosto de uma mulher encontrada em um cemitério viking na Noruega, sendo a primeira evidência encontrada de uma mulher viking com feridas de batalha. Ela foi enterrada com uma grande variedade de armas, já que os vikings eram versados em diversos tipos de armamentos, o que indica que ela teria participado de confrontos enquanto viva. Além disso, em 2017, uma análise de DNA confirmou que os restos presentes numa das sepulturas mais emblemáticas da era viking pertenciam a uma mulher. O até então conhecido guerreiro de Birka foi descoberto na década de 1880 na Suécia, e pela forma como sua sepultura continha um alto grau de ornamentos, características de um sepultamento dado a alguém de alta patente militar, a ideia de mulheres vikings comandando batalhas se tornou ainda mais forte, um fato histórico que a equipe de desenvolvimento de Valhalla levou para o game. Assassin's Creed Valhalla trará muitos momentos de ação e aventura, porém também promete mergulhar fundo dentro da cultura viking, trazendo referências ou apresentando muitos dos seus costumes, como os jogos que eles costumavam fazer, como competições para ver quem conseguia beber mais cerveja, batalhas de insultos em forma de poema e até costumes e rituais religiosos. Segundo Darwin McDavid, a intenção é apresentar através desses elementos um pouco sobre quem eram os nórdicos do século VIII, um povo possuidor de um profundo senso de honra e devoção à família, sendo implacáveis quando diante de um conflito e ainda apreciadores de uma boa festa, apesar da sua predileção pelo humor negro. Parte dessa retratação também inclui elementos do game que buscam mostrar como as lendas nórdicas e sua mitologia exerciam um aspecto primordial e diário na cultura viking, e como elas influenciavam as ações e decisões das suas comunidades. Para isso, o jogo trará uma série de missões e atividades que remetem às crenças e mitos dos povos nórdicos, como destruição de talismãs amaldiçoados ou perseguir criaturas místicas, elementos que também serão explorados dentro da narrativa do game, que também irá abordar a fé e a relação deste povo com seus deuses. From here to Valhalla, I will always be on your side, Sigurd. Always.
os vikings frequentemente realizavam rituais, festas e até sacrifícios para conquistar a proteção ou favor dos deuses, dentre eles Odin, uma das figuras mais veneradas por este povo, incluindo o próprio protagonista, que usa um corvo como símbolo de sua casa, como uma homenagem aos 2 pássaros possuídos pelo líder dos deuses nórdicos. Um personagem mítico importantíssimo e com quem Eivor busca ter uma relação. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Aproveita para deixar nos comentários se está empolgado e se curtiu a temática de Assassin's Creed Valhalla. E também não se esquece de clicar no link aí em cima para conferir os outros conteúdos do canal. Nos vemos no próximo vídeo e continuem jogando!